Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao canal. Vou falar neste vídeo e em mais 3 vídeos que sucederão a este sobre obrigações divisíveis e obrigações indivisíveis. Neste primeiro vídeo, sobre obrigações divisíveis e nos demais, sobre obrigações indivisíveis, tá joia? Dando o pontapé inicial, então, falemos sobre obrigações divisíveis. E para começar, é bom que nós analisemos o conceito de obrigação divisível. E, gente, o conceito de obrigação divisível é uma coisa interessante. Por quê? Porque o Código Civil, ele não traz para a gente expressamente o conceito de obrigação divisível. Ao contrário, ele traz o conceito expresso no artigo 258 da obrigação indivisível. O Código diz que a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão. Mas aí, a doutrina se encarrega de formular um conceito de obrigação divisível a partir de uma interpretação em sentido inverso do artigo 258 do Código Civil, que traz o conceito de obrigação indivisível. Então, para a doutrina, se a obrigação indivisível, a gente tem ela quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, então, segundo a doutrina, a obrigação divisível, a gente vai ver uma obrigação divisível quando a prestação, a gente vai ter uma obrigação divisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato suscetíveis de divisão. Pois bem, meus amigos, inclusive, esse é o conceito que o próprio professor Carlos Roberto Gonçalves ele traz para nós. Então, embora no Código Civil não haja um conceito expresso de obrigação divisível, mas a doutrina formulou um conceito de obrigação divisível a partir de uma interpretação a contrário senso do artigo 258 do Código Civil, que traz o conceito de obrigação indivisível. Tá joia? Mas veja só, nos atendo aqui ao conceito de obrigação divisível, vocês podem perceber que se nós quisermos avançar aqui com exemplos sobre obrigação divisível, seria importante que nós rememorássemos aqui o conceito de bem divisível. Por quê? Porque se a gente analisar a estrutura do conceito de obrigação divisível, a gente vai ver que o bem divisível está inserido nessa estrutura. Sabe por quê? Olha só o conceito de obrigação divisível. Quando que a gente tem obrigação divisível? Quando a prestação tem por objeto uma coisa ou bem ou um fato sujeitos à divisão. Então, ou seja, quando a gente tem um bem ou um fato divisíveis. Se a gente quiser avançar, portanto, então, no exemplo de obrigação divisível, é bom que nós rememoremos aqui, lembremos um pouquinho o conceito, pelo menos, de bem divisível. E lembra o que é um bem divisível, segundo o artigo 87 do Código Civil? O artigo 87 do Código Civil diz pra gente o seguinte, que são divisíveis aqueles bens que podem ser fracionados sem alteração de sua substância, sem diminuição considerável de valor, ou não, né? E ainda sem prejuízo da finalidade a que aquele bem se destina. Olha só, meus amigos, olha só. Vamos aqui, então, trazer um exemplo de bem divisível. Tem que se enquadrar nesse conceito aí do artigo 87. Vamos lá, uma saca de café. Imaginemos que você tem diante de você uma saca de café. A saca de café você consegue fracioná-la? Consegue. Consegue fracioná-la em 2 partes ou consegue fracioná-la em 3 partes. O importante, então, é que a gente consegue fracionar a saca de café. Quando você fraciona a saca de café, isso gera uma alteração da substância daquele produto, daquele bem? Não. Ora, o café vai continuar sendo considerado café. Não vai alterar a sua substância. Joia! Então a saca de café ela se enquadra nessa parte
do artigo 87, que fala que tem que ser fracionado e que esse fracionamento não pode gerar alteração de substância. Pode dar um check aí nessa sistemática aqui de enquadramento da saca de café no conceito de bem divisível. Agora, amigos, quando você fraciona essa saca de café, esse fracionamento gera diminuição do valor desse bem? Olha, tinha uma saca de café, suponhamos que o preço dela era de R$300, você fracionou em duas. Agora você tem meia saca de café de um lado e meia saca de café do outro lado. Houve uma diminuição considerável do preço, do valor desse bem? Olha, aquela meia saca de café que você tem de um lado, ela em regra vai valer 150 e a outra saca vai valer 150. Lembra que a saca inteira era 300? Dividiu em duas, cada parte vai valer 150. Houve redução no valor desse bem? Não. Ora, claro que cada meia saca vai manter o seu valor mais proporcional, mas, proporcional. Então, meus amigos, não houve diminuição no valor do bem. Ele continua do mesmo preço. Haveria diminuição, desvalorizou. Então agora era inteira a saca, era 300 e agora cada meia parte vai valer R$50 só. Não houve esse tipo de desvalorização. Olha, então a saca de café se encaixa também nessa parte do conceito de bem divisível lá do artigo 87. Por quê? Porque quando você fraciona a saca de café, isso não gera diminuição considerável no seu valor. Joia! Mas e a terceira parte lá do conceito? Quando você fraciona, segundo o artigo 87 lá também, não pode haver um prejuízo para a destinação que existe para aquele bem. Vamos supor que aquela saca de café ia ser utilizada para fins industriais. Quando se fraciona ali, prejudica isso? Não. Era para fins domésticos. Quando há o fracionamento prejudica? Não. Então, pessoal, a saca de café se enquadra também nessa última parte do conceito de bem divisível previsto no artigo 87. Logo, a saca de café é um exemplo de bem divisível. Joia! Mas a gente não quer saber o conceito de bem divisível. A gente está trabalhando o conceito de obrigação divisível. Ora, qual é mesmo o conceito? Quando que a gente tem uma obrigação divisível? Quando a prestação tem por objeto um bem ou um fato divisível. Então, uma obrigação divisível vai ser aquela que tem por objeto um bem divisível. Por exemplo, ora, lembra que nós falamos que a saca de café é um bem divisível? Então, um exemplo de obrigação divisível seria, por exemplo, né? Ficou legal. Então, uma demonstração, um caso de obrigação divisível seria, por exemplo, entregar uma saca de café. Então, essa obrigação de entregar uma saca de café, ela é considerada, à luz dos artigos 87 do Código Civil e do conceito doutrinário de obrigação divisível, a entrega de uma saca de café é considerada uma obrigação divisível. Joia? Tanto é divisível que, quer ver? O que a gente pode imaginar? Se, por exemplo, você combina com uma outra pessoa o seguinte, olha, você tem que me entregar uma saca de café. E aí aquela pessoa aceita, tudo bem. E aí vocês convencionam o seguinte, você tem que me entregar uma saca de café, mas meia saca você vai me entregar aqui na fazenda e meia saca você vai me entregar na minha casa lá na cidade. É possível que você convencione isso com essa outra pessoa? Lógico que é possível. Porque se houvesse fracionamento, ele entregar meia saca aqui, meia saca na fazenda e meia saca na cidade, não vai haver prejuízo nenhum para aquele bem. Não vai haver alteração de substância, diminuição de valor e nem mudança da destinação, né, daquele bem. Logo, meus amigos, essa obrigação de entregar uma saca de café é um exemplo típico de obrigação divisível. Mas, Alberto, e quando, por exemplo, a gente tiver por objeto, a obrigação tiver por objeto, um bem indivisível, um bem que a gente não consegue fracioná-lo, sem haver aqueles prejuízos que nós falamos, aí a gente vai estar diante de uma obrigação indivisível. Quer ver aqui de obrigação indivisível?
Será que você pode combinar com uma pessoa que ela tem que te entregar um cavalo? Você pode combinar com ela que ela te entregue metade do cavalo na cidade e metade no campo, na fazenda? Não pode. Porque você não quer carne de cavalo, você quer o cavalo. Cavalo de pismo, cavalo de corrida, enfim. O cavalo não é fracionável. Então você não estaria aí diante de um exemplo de obrigação divisível. Você estaria diante de um exemplo de obrigação indivisível, porque aquela coisa, aquele bem, porque o cavalo é considerado um bem semovente, né? Porque aquele bem ele é indivisível. Joia? Então vamos esquecer por enquanto essa parte de bens indivisíveis e aqui nos limitar a esses esclarecimentos que nós fizemos a respeito de bens divisíveis e, por sua vez, principalmente, o exemplo de obrigação divisível, que é, como nós vimos, a obrigação, por hipótese, de entrega de uma saca de café. Tá joia? Para você, meu amigo, que gosta de anotar, o professor Alberto fez aqui uma estruturazinha de anotação a título de sugestão para você. E, portanto, se você quiser aí começar a sua anotação, ou mesmo fazer um print, eu acho, da tela, que fica melhor, né? Eu já vou sugerir aqui para você, então, que como tópico, você coloque obrigações divisíveis. E o primeiro subtópico, o que você pode colocar? Conceito de obrigação divisível. E aí, o conteúdo desse subtópico, você pode colocar aquele conceito doutrinário que nós falamos, que é: a obrigação é divisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato suscetíveis de divisão. Mas, amigos, lembra o que nós falamos? Esse conceito, ele está expressamente previsto no Código Civil? Não. Ele é um conceito doutrinário formulado a partir de uma interpretação a contrário senso do artigo 258 do Código Civil, que fala das obrigações indivisíveis. Então, a gente pode colocar a título de observação, nessa primeira parte das suas anotações, isso daqui, que esse conceito ele é formulado a partir de uma interpretação a contrário senso do artigo 258 do Código Civil. O professor vai dar 3 segundos para você printar, tá joia? E aí a gente vai prosseguir avançando aqui nesse tema. 3, 2, 1. Joia? Sigamos, prossigamos. Uma coisa que a gente tem que esclarecer agora, meus amigos, é que as regras que o Código Civil traz a respeito de obrigações divisíveis e indivisíveis, elas se destinam para atingir especificamente aquelas relações obrigacionais em que a gente tem mais de um devedor ou mais de um credor. Ou também, ao mesmo tempo, você tenha mais de um devedor e mais de um credor. Por quê? Porque se você tem aquela relação chamada simples, relação obrigacional simples, em que você tem um devedor e um credor, se a obrigação, independente se ela for divisível ou indivisível, a gente sabe que o devedor tem a obrigação de pagar a prestação toda para um único credor. E o credor, por sua vez, tem o direito de cobrar a obrigação toda, via de regra, daquele único devedor. Joia! Porém, quando a gente tem uma relação em que você tem mais de um credor e mais de um devedor, ou mais de um... enfim, que você tenha de um lado mais de um credor, ou que você tenha de um lado mais de um devedor, às vezes pode surgir a seguinte dúvida. Ora, aquele devedor, quando há uma pluralidade de devedores, mais de um devedor, aquele devedor, ele pode ser obrigado a pagar a dívida inteira? E quando for pluralidade de credores, quando for mais de um credor, um só daqueles credores pode cobrar a dívida inteira? Olha, são questões que surgem e que realmente vai ter diferença do tratamento do Código exatamente em razão de qual tipo de obrigação vai ser. Se for uma obrigação divisível, a solução é uma. Se for uma obrigação indivisível, a solução é outra. Tá joia? Fica aqui essa primeira conclusão que a gente chega, então, de que as normas do Código Civil que tratam das obrigações divisíveis e indivisíveis se destinam especificamente para aquelas relações obrigacionais em que você tem mais de um devedor ou mais de um credor. Ou mesmo naquela relação em que você tem ao mesmo tempo mais de um devedor e mais de um credor. Beleza? Fixa isso aí na sua mente. Para a gente tratar, inclusive, dessas situações, nós vamos tratar primeiro da pluralidade de devedores
nas obrigações divisíveis. Como que se resolvem algumas situações quando há pluralidade de devedores nas obrigações divisíveis? Vejam só. Imagine que em determinado interior aí de uma cidade tenham 3 pessoas, seu Abélio, seu Beraldo e seu Celinaldo, que são vizinhos ali, um do outro. Aí, meus amigos, Abélio, ele tem o seu veículo e no sábado, vamos supor que seja uma terça-feira, e no sábado ele vai à capital do estado para poder realizar compras para sua família. Beraldo e Celinaldo ficam sabendo disso. E acontece que o carro de Beraldo e o carro de Celinaldo estão no concerto e no sábado vai estar no concerto ainda, na oficina. Beraldo e Celinaldo, então, sabendo que Abélio, no sábado, irá à cidade, Beraldo e Celinaldo falam: Abélio, olha só, você vai à cidade no sábado e a gente podia combinar o seguinte, eu, Beraldo, Celinaldo também, nós damos o dinheiro para você e você realiza, além das suas compras lá para sua família, poderia realizar também as compras para as nossas respectivas famílias. Aí Abélio, prontamente, não, tudo bem. Mas aí, Abélio fala bem assim, mas e em troca? Em troca, vocês poderiam me dar uma saca de café? Não estava falando uma saca de cada um, não. Ele queria uma saca de café. Aí, eles falaram, não, tranquilo. Beraldo e Celinaldo, tranquilo. Esse foi o combinado. E tudo bem. Mas Abélio tinha um filho que estava cursando direito e falou, papai, documenta isso daí, vamos fazer um contratinho aqui, aí o senhor assina, pede para seu Beraldo e Celinaldo também assinarem, só para poder documentar, né? Eu sei que é uma questão até que não envolve muitos valores, mas é importante para a gente, ele ali, né, todo motivado, começando o curso, aí resolveu dar essa sugestão ao pai, o pai acolheu, aí lá Beraldo e Celinaldo assinaram, Abélio também assinou, e tudo bem. Meus amigos, a semana passou, chegou o dia de sábado, seu Abélio foi lá, realizou as compras para sua família e também para a família de Beraldo e Celinaldo, e retornou. E o combinado era que no próprio sábado ele receberia a saca de café. Ele entregou então as compras, mas no sábado, Beraldo e Celinaldo só receberam as compras mesmo, não entregaram nenhuma saca de café a Abélio. Abélio deveria receber uma saca de café, por isso. Passou o sábado, chegou no domingo, em conversas ali, né, próximo à sua residência, Abélio ficou sabendo que Celinaldo ele estava com um problema de saúde. E aí então ele se compadeceu e falou, ó, tem aquela saca de café que Beraldo e Celinaldo estão me devendo, e eu vou fazer o seguinte, segunda-feira eu vou atrás deles para cobrar, mas eu vou cobrar de Beraldo. Celinaldo está doente, eu vou deixar por enquanto isso quieto, com relação a ele. Aí foi lá e falou, Beraldo, me dá aí a saca de café. Olha só que situação que surgiu. Vou formular uma pergunta para a gente responder com um exemplo e com uma sistemática de raciocínio à luz do Código Civil. Meus amigos, uma pergunta. Beraldo é obrigado a realizar a prestação inteira para Abélio? Ou seja, Beraldo ele pode ser forçado por Abélio judicialmente a entregar a saca inteira para Abélio? Vamos lá que eu vou configurar direitinho aqui essa relação. Primeiro, a gente está diante de uma relação obrigacional em que qual é a prestação, qual é a obrigação? A prestação é de entregar a saca de café. Essa obrigação, de acordo com o que a gente já viu até agora, ela é uma obrigação divisível ou indivisível? Divisível. E aí, amigos, a gente tem, de um lado, um único credor e de outro lado nós temos 2 devedores, ou seja, a gente tem mais de um devedor. Então, isso que a gente está vendo aqui é a configuração de uma relação em que existe pluralidade de devedores
numa relação de obrigação divisível. E nesse caso aqui, a pergunta que nós fizemos é a seguinte: Beraldo pode ser obrigado a pagar a dívida inteira a Abélio? Pode ser obrigado a entregar a saca de café inteira a Abélio? Primeiro, gente, eles estipularam alguma coisa quando, naquela terça-feira, eu vou me responsabilizar por pagar 50% da saca de café e Selinaldo pelos outros 50%, ou eu pago 30% e Selinaldo os outros 70%, eu entrego 1/3 de uma saca de café e Selinaldo entrega 2/3 de uma saca de café. Não houve. Não houve combinação nesse sentido. Não houve combinação sobre isso. E aí, para responder aquela nossa pergunta se Beraldo pode ser obrigado a pagar a saca inteira a Abélio, nós vamos invocar o artigo 257 do Código Civil. E o artigo 257, ele traz uma presunção. Se não houve nenhuma estipulação das partes de qual seria, a fração da dívida de Beraldo, se ele ia ter que pagar 1/3 da saca ou entregar 2/3 da saca, se não houve estipulação nesse sentido, há uma presunção trazida pelo Código Civil de que essa obrigação ela se divide de acordo com a quantidade de devedores. Ora, nós temos quantos devedores aqui? 2 devedores. Então ela se divide por 2 a obrigação. A obrigação era de entregar a saca de café. Divide por 2, mas além disso, além de serem partes distintas, essa obrigação se bifurcou, em 2 partes, uma parte de Beraldo e outra de Selinaldo. A presunção trazida pelo Código diz o seguinte: se nada foi estipulado em contrário, essas partes vão ser divididas de forma igual. Ou seja, 50% para Beraldo e 50% para Selinaldo, como a gente tem 2 devedores. Então, era uma saca que tinha que ser entregue. Nesse caso aqui, se há pluralidade de devedor, cada um será responsável por meia saca. Vamos lá trazer o artigo para vocês, que a gente vai conseguir visualizar esse exemplo no artigo. O artigo 257, como eu falei para vocês. Havendo mais de um devedor em obrigação divisível, esta obrigação divisível presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos os devedores. É claro que aqui eu destaquei só as expressões devedores, porque também o 257 trata da pluralidade de credores. Mas como o nosso foco aqui agora é na pluralidade de devedores, eu destaquei as expressões devedores. Então, amigos, respondendo, Beraldo pode ser obrigado a pagar a saca inteira a Abélio? Não, porque a gente estava diante de uma obrigação divisível em que a gente tinha 2 devedores, portanto, essa obrigação divisível agora ela vai ser dividida em partes iguais entre esses 2 devedores. Partes iguais, então, será meia saca de responsabilidade de Beraldo e meia saca de responsabilidade de Selinaldo. Tá joia? Vou ficar até aqui do lado logo, permanecer aqui, porque para você que gosta de anotar, já vem algumas sugestões do professor a título de anotação. Lembra que o subtópico que a gente anotou inicialmente foi o conceito de obrigação divisível? Agora, então, o subtópico 1.2 pode ser pluralidade de devedores na obrigação divisível. E aí eu coloco aqui para vocês. Pluralidade de devedores nas obrigações divisíveis. O que você pode colocar a título de conteúdo aí? Transcrever aquela parte do artigo 257 que eu também transcrevi. Havendo mais de um devedor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos os devedores. Aí você pode fazer uma referência a esse artigo 257 e, além disso, você pode colocar uma observação, que é essa daqui. Esse dispositivo do Código Civil, ele é baseado numa regra que, em latim, ela é traduzida nessa expressão, concurso partes fiunt, que significa que as partes se satisfazem com a divisão. Então, aquela presunção que o Código cria no 257 é uma presunção baseada nesse princípio, nessa regra, de que as partes se satisfazem com a divisão. Tá joia, gente? Conseguiu anotar, professor? Então vai sair aqui, vai lateralizar aqui e vai dar os 3 segundos para poder vocês printarem a tela, tá bom? Ou da melhor forma que vocês achem para poder registrar essas informações. Vamos lá? 3, 2, 1. Beleza? Tranquilo? Então tá joia.
Vamos prosseguir agora no nosso tema. Vimos uma situação em que há pluralidade de devedores. Vamos tratar agora uma situação em que há pluralidade de credores na obrigação divisível. Imaginemos aqui que Abélio, Beraldo e Celinaldo, a situação seja diferente agora. Quem vai viajar no sábado com os seus veículos e que estão impecáveis, estão em pleno estado de utilização, em bom estado de uso, vamos supor que quem vai viajar vai ser Beraldo e vai ser Celinaldo. E aí, Abélio, isso é na terça-feira, a viagem vai ser no sábado, Abélio sabendo disso. O carro de Abélio é que vai estar no concerto no sábado. Então Abélio pede a Beraldo e Celinaldo, combina com eles, que eles quando forem fazer no sábado lá as compras para suas famílias na capital, eles também realizem as compras para a família de Abélio. Abélio vai dar o dinheiro e eles trazem. E aí tudo jóia. Beraldo e Celinaldo falam, ok, tranquilo Abélio. Mas aí eles iam combinar que o que Abélio ia dar em troca? Abélio então se compromete a dar uma saca de café em troca desse favor que Beraldo e Celinaldo vão fazer, que é de realizar as compras para sua família no sábado, lá na capital. E aí ficou também combinado de que essa saca de café será entregue a Beraldo e Celinaldo no próprio sábado. Tá joia? Beleza? Semana se passa, no sábado Beraldo e Celinaldo vão à capital, fazem as compras para suas respectivas famílias, fazem a compra para a família de Abélio, retornam e entregam as compras da família de Abélio para ele. Abélio então recebe muito alegres e eles acabam voltando para suas casas e acaba que Abélio não entrega ali aquela saca de café no sábado. Passa o sábado, passa o domingo, chega na segunda-feira, Beraldo, ele percebe que Celinaldo foi a uma consulta médica. Ele fala, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou lá cobrar essa saca de café de Abélio. Eu vou exigir que ele me entregue a saca de café. Então ele vai lá, se dirige a Abélio e exige que ele lhe entregue a saca de café. Beraldo foi lá sozinho e exigiu que ele lhe entregasse, que Abélio lhe entregasse a saca de café. Nessa relação aí, meus amigos, nós temos pluralidade de devedores? Não. Devedor é um só, que é Abélio, que vai entregar a saca, essa obrigação de entregar a saca. Nessa obrigação, a gente tem só um devedor, que é Abélio. E quantos credores? A gente tem mais de um. A gente tem Beraldo e a gente tem Celinaldo. Vem para o quadro para a gente poder vir para a tela, né? Para a gente poder ver como é que fica a configuração disso, então. A gente tem uma situação aqui de uma obrigação de entregar a saca de café. Como nós vimos, é uma obrigação divisível. E nessa obrigação nós temos um único devedor, que é Abélio, que tem que entregar a saca de café. E temos dois credores, Beraldo e Celinaldo. A pergunta que nós fizemos é, Beraldo, isoladamente, pode exigir que Abélio lhe entregue a saca de café? Só para ele? A saca inteira de café? Para ele, Beraldo? Lembra que eles não estipularam nada nesse sentido? Ó, vai ser meia saca, vai ser 30%, vai ser 1/3 da saca para Beraldo e os 2/3 para Celinaldo. Não ficou estipulado nada disso. Então a gente vai ter que aplicar também aqui uma presunção também baseada naquela regra, naquele princípio de que as partes se satisfazem com a divisão. Da mesma forma que lá na pluralidade de devedores a obrigação divisível ela vai ser fracionada de acordo com a quantidade de devedores, aqui também a obrigação vai ser fracionada em partes iguais de acordo com a quantidade de credores. Então, se a obrigação era de uma saca de café e nós temos 2 credores, cada um desses credores só vai poder exigir meia saca de café. Porque o mesmo artigo 257, agora a gente fazendo aqui, dando um foco, uma luz especial às expressões credor e não mais devedor,
Ele fala que havendo mais de um credor em obrigação divisível, essa obrigação ela se presume dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores. Então, se a gente tinha 2 credores e a obrigação era de entregar uma saca de café, então cada credor desse, nós temos 2, era uma saca, a gente vai dividir a saca por 2, então cada credor desse só tem direito a meia saca de café. Portanto, Beraldo, então, não pode exigir que Abélio lhe entregue a saca inteira. Beleza, gente? E mais uma vez, essa regra, repito, é baseada, é inspirada naquele princípio segundo o qual as partes se satisfazem com a divisão. Tem muita coisa que eu imagino que esteja aí na sua mente para poder você perguntar, e eu acredito que será respondida, que essas dúvidas serão respondidas nos vídeos subsequentes, tá bom? Por isso que eu já deixo esse suspense aqui para poder você assistir aos próximos vídeos. Mas eu sei que você gosta de anotar, então com relação a essa última temática que a gente viu aqui, que é a pluralidade de credores nas obrigações divisíveis, como é que poderia ficar aí a sua anotação? Você inclui então esse terceiro subtópico, lembra? O primeiro subtópico foi conceito de obrigação divisível, segundo subtópico foi pluralidade de devedores nas obrigações divisíveis, e agora o terceiro subtópico você pode colocar pluralidade de credores nas obrigações divisíveis. E aí, como conteúdo desse subtópico, você pode repetir o mesmo artigo 257, só que agora dando ênfase às expressões credor ou credores, e aí havendo mais de um credor em obrigação divisível, essa presume-se dividida em tantas partes iguais e distintas quantos os credores. Aí você faz uma referência, claro, ao artigo 257 do Código Civil e também coloca aquela observação de que esse dispositivo ele é baseado nessa regra que em latim, né, ficaria concurso partes fiunt, que traduzindo, né, para o nosso português seria faça-se o concurso entre as partes, ou faça-se a divisão entre as partes, ou em melhores expressões, as partes se satisfazem com a divisão. Beleza, meus amigos? Então essa seria a anotação. O professor vai lateralizar aqui novamente e dar os 3 segundos para vocês que gostam de fazer o print ou outro tipo de registro, tá bom? 3, 2, 1, registrou? Beleza? Tá joia? Pois é, meus amigos, é isso. Sobre obrigações divisíveis, era isso que a gente tinha para tratar nesse vídeo. Lembrando, provavelmente há alguns questionamentos aí na sua mente, e olha, te dou uma dica, hein? Pode ser que esses questionamentos sejam sanados nos vídeos a seguir, nos subsequentes. Portanto, te encontro lá. Até daqui a pouco e um forte abraço.